Meu nome é Roberto Alencar e eu vou falar um pouco sobre o processo de criação da performance aglomerado. Tudo começa com esses desenhos. Aqui está a gênese do trabalho. Em 2014, eu estava pesquisando um fotógrafo inglês chamado Edward Muybridge, um fotógrafo do final do século XIX, pré-cinema, um dos inventores do cinema. E eu comecei a desenhar a partir de um livro dele que chama Figura Humana em Movimento, e o que me inspirou a desenhar essas figuras nuas. E aí eu comecei a desenvolver uma sequência aleatória de imagens gestuais que foram colhidas de pinturas, de fotografias e de material de coreografias antigas. Fui colecionando e fazendo esse banco de imagens. E aí, num segundo momento, depois de todas essas figuras já desenhadas em grafite, eu recortei uma a uma, e como a segunda parte do processo, e com a ideia de liberar essas figuras do fundo, onde elas foram originadas, e dar uma liberdade de interação entre essas imagens gestuais, criando uma lógica coreográfica com esse material. Então, que eu chamei agora, nesse momento, quando eu peguei esse material novamente, nesse período de quarentena, eu me interessei novamente por essas figuras, porque elas estavam guardadas dentro de um envelope de plástico transparente, e a aglomeração daquelas figuras me fez relacionar com a aglomeração que tanto estamos falando nesse momento de isolamento social. Uma aglomeração uma coisa perigosa. Então, depois dessas figuras todas recortadas, eu finalizei com caneta de nanquim para que elas tivessem mais contraste nos contornos, ao serem sobrepostas, elas tivessem ainda um volume, né? E no geral, depois, além do nanquim, para criar mais texturas e diferenças entre as figuras, eu usei tinta metálica, cinza, usei caneta branca também, aguada de nanquim, e aí as figuras foram ficando mais com um aspecto dessas que estão aqui agora dentro desse envelope. Então aqui são as figuras já mais finalizadas, que eu comecei a manipular. Então o jogo que eu inventei para mim mesmo, o mecanismo, seria esse, né, de um desenho, uma forma que está sempre se transformando, está sempre em processo. E então tudo, inclusive os restos dos recortes, né, os papéis que sobraram, eles também me ajudam a criar texturas. E eu fui criando também alguns quadros, também nesse período agora, relacionando com esse momento de isolamento, e para que criasse uma espécie de cenário onde essas figuras pudessem interagir. Então o meu procedimento era esse: começar separando as figuras para que eu conseguisse visualizar melhor cada gestual, né, e poder relacionar na minha cabeça.
e as mãos criando essas dinâmicas, essas coreografias. E aí eu começava a sobrepor essas figuras nesse plano, criando profundidades e relacionando mentalmente todas essas, sinestesicamente, também essas figuras. E além de manipular com as mãos, também utilizava alguns outros recursos, assim como, por exemplo, soprar as figuras para criar essa força invisível que faz mover a figura. O meu objetivo sempre foi tentar encontrar essas possibilidades de movimento dessas figuras bidimensionais. Então, a partir dessa pesquisa com esse material, na fase seguinte, então, era filmar, criar pequenos vídeos, interagindo com essas figuras e aí dando um quadro para elas e fazendo, já pensando uma coreografia para que eu pudesse depois interagir num próximo momento com o meu corpo. Então, usando um projetor que eu tenho em casa, porque fez parte do meu último espetáculo, que eu dirigi esse espetáculo em 2014, que foi o Zoopraxiscópio, que era inspirado nesse fotógrafo que eu mencionei, o Muybridge. Então eu comecei a fazer os vídeos já pensando na projeção. E pensando numa projeção que seria feita dentro da minha própria casa. Às vezes na sala, às vezes no meu quarto, às vezes na parede da varanda. Então, quando entra o olhar da câmera, vai transformando também essas dinâmicas. Às vezes a minha mão ficava aparente dentro do quadro e às vezes ela ficava escondida do quadro, dando forma e movimento para essas figuras de papel. Então agora eu vou mostrar um pouco de algumas experiências que eu apresentei dentro do projeto. Então eu vou deixar acontecer um pouco essas imagens, que é o resultado desse processo. Do primeiro passo de desenhar o rascunho até o vídeo pronto e depois a performance apresentada.